Olá, vamos falar um pouco sobre a origem da hipnose, como ela surgiu? Por mais que nós tenhamos contato agora com a hipnose, não é algo moderno, atual, que surgiu há pouco tempo. A hipnose, na realidade, ela acontece desde que o mundo é mundo. A hipnose é um fato natural, é um acontecimento natural do corpo humano. Diariamente, todos os dias, nós entramos em estado de transe hipnótico, estado hipnoidal, seja ele mais leve ou mais profundo, não importa, é um fenômeno natural. Agora, ao longo do tempo, alguns estudiosos muito importantes cunharam a questão e os fundamentos e a linguística da hipnose, trazendo assim um teor mais científico para que nós possamos trabalhar. E eu quero falar sobre eles agora, neste momento. Muito bem, vamos começar falando de Franz Mesmer. Mesmer era um médico que descobriu através da imposição de mãos e do chamado magnetismo que através deste método ele conseguia adquirir ali o fenômeno hipnótico. Franz Mesmer ele trabalhava com esse magnetismo de forma mística, mas através dele ele adquiria os processos e através dali começou-se a cunhar algumas metodologias para se adquirir o transe hipnótico. Logo depois veio um outro médico, agora um médico francês chamado Charcot. Jean Charcot foi um médico muito importante que ele começou a trabalhar com a hipnose nos casos de histeria e foi dele que se desenvolveu o toque de Charcot, que era um toque onde Charcot ele colocava 2 dedos na testa e 2 dedos no peito da pessoa com quadro crônico de histeria e fazia dessa forma a indução hipnótica e a pessoa entrava imediatamente no transe hipnótico e dessa maneira ajudando-a a tratar dos casos graves de histeria. Logo, com Charcot, chamou a atenção de outro médico muito importante, um neurologista alemão chamado Sigmund Freud. Sigmund Freud ele foi até a escola de Charcot, o hospital onde Charcot trabalhava, o Salpêtrier, e ali aprendeu muitas coisas com Charcot no tratamento da histeria. Porém, Sigmund Freud ele fez uma outra descoberta, que não eram todas as pessoas capazes de entrar no estado de transe hipnótico. E não bem da verdade, apenas 20% da população mundial é sonambúlica, ou seja, é capaz de entrar no estado profundo de hipnose, apenas 20%. E Freud ele descobriu que com a metodologia apenas da hipnose não era possível tratar a todas as pessoas. Ele precisava desenvolver um método onde ele pudesse tratar todas. Através desse método, acessar o conteúdo recalcado que estava no inconsciente dos seus pacientes. Logo, ele desenvolveu a chamada livre associação de ideias e a interpretação de sonhos. Logo depois, nós podemos falar um pouco sobre também Ivan Pavlov, que fez uma contribuição fantástica para o mundo da hipnose. Pavlov ele foi um fisiologista russo que ele desenvolveu o condicionamento através de algumas experiências com cães, aonde ele apresentava o alimento ao cachorro e percebia que o cachorro salivava. Logo depois ele, junto com o alimento, colocava também sinos e logo depois, sem dar a carne, apenas tocando o sino, o cachorro ele salivava, desenvolvendo assim a teoria, a experiência do condicionamento. Assim, Pavlov contribuiu com o signo-sinal e com o condicionamento, as âncoras, muito importantes no mundo da hipnose. Vamos falar também sobre um médico escocês chamado James Sdale. Sdale desenvolve o que chamamos hoje de estado Sdale, que é o coma hipnótico. É o estado mais profundo da hipnose. Sdale ele conseguia, através da hipnose, ministrar cirurgias, operações nos pacientes que muitas vezes não podiam com a anestesia. Como que se iria trabalhar com eles? Então Sdale, através da hipnose, desenvolveu um aprofundamento, colocando o paciente em coma hipnótico, podendo assim fazer esses tratamentos. O estado Sdale
Hoje ele é muito importante e usado em clínicas e hospitais. Muito bem. E agora começa uma grande divisão do mundo da hipnose. Falamos aqui desde o início da hipnose, aonde Mesmer começou a tatear ali algumas metodologias. A hipnose antigamente durava cerca de 6 horas, a indução hipnótica. Nesse ponto, outro médico chamado Dave Elman, ele desenvolve uma metodologia ainda mais rápida e mais prática. Dave Elman, ele foi o criador da hipnose clássica, também chamada de hipnose diretiva. Ele desenvolve comandos, onde ele induz o sujeito a seguir esses comandos. E através desses comandos diretivos, ele conseguia fazer um transe mais curto e fazer uma hipnose um pouco mais rápida e mais eficiente. Só tinha um problema: alguns pacientes eram mais resistentes e não queriam talvez seguir esses comandos, aonde surge um outro médico americano chamado Milton Erickson. Milton Erickson, ele desenvolve a hipnose conversacional, uma hipnose que poderíamos dizer mais elegante, mais gentil. Porque, diferente da hipnose clássica de Elman, onde era diretiva, Erickson ele dava sugestões aos seus pacientes, contava histórias, metáforas e dessa forma hipnotizando através do diálogo os seus pacientes. A partir daí, houve um estudioso chamado Richard Bentley e John Greenday. Eles desenvolveram, através de uma fórmula linguística e copiando a metodologia de Elman e Erickson, trazendo dessa forma uma modelagem, uma maneira aonde eles pudessem desenvolver um método linguístico, de forma que fosse mais rápido e ainda mais eficiente e abrangisse mais pessoas. Ou seja, houve uma contribuição muito grande deles, porque ao invés da hipnose ser tratada apenas para 20% da população que fosse sonambúlica, ele conseguia trazer isso para mais de 70%, 80% o fenômeno hipnótico e as suas fenomenologias e os seus efeitos. Richard Bentley e John Greenday trouxeram grandes avanços para a hipnose moderna. Hoje, o que nós conhecemos de hipnose, ela é bem misturada, está difundida junto com a PNL, e houve um grande ganho. Da época onde Sigmund Freud abandona a hipnose até os dias de hoje, houve uma evolução muito grande. Eu conheço terapeutas que falam assim: olha, não, Sigmund Freud ele abandonou a hipnose porque ele viu que não era tão importante, não tinha não era tão usual naquela época, então não é tão bom assim, não era tão legal. Gente, você tem que entender uma coisa: a hipnose na época de Freud, de Charcot, era uma coisa. A hipnose dos nossos tempos, ela está muito mais avançada. É a mesma coisa que você dissesse assim: fala, não, eu não vou comprar carro, porque o carro que Ford fez, o Ford 29 naquela época, era muito ruim, era muito barulhento, gastava muito gasolina. Mas hoje nós temos carros muito modernos, com uma tecnologia de ponta. E não é por isso que nós vamos ignorar essa tecnologia. Pois bem, a hipnose é semelhante. A tecnologia da hipnose evoluiu muito, a tecnologia linguística e comportamental evoluiu muito. E se nós podemos usar isso como contribuição da nossa clínica, por que não usá-la? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos próximos vídeos falaremos sobre a hipnose no transe e como ela funciona. Obrigado! Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no meu canal. Toda semana temos conteúdo novo sobre psicanálise e hipnose clínica.